Glória a Deus, louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Dando sequência ao nosso programa Panorama Bíblico, que é um oferecimento da Igreja Evangélica da Paz, nós temos agora o quadro O que a Bíblia diz. Nós estamos abordando nessa semana o porquê fazer defesa da fé. O tema é a defesa da fé. Nós temos aqui hoje a presença do nosso pastor presidente, pastor Natanael Rinaldi Filho. Pastor, nós temos abordado durante esses últimos dias, já começamos na semana passada, estamos continuando nessa semana, já ontem e hoje, dando continuidade, nós estamos falando sobre essa questão da defesa da fé. Mas é importante nós entendermos a quem nós devemos fazer essa defesa da fé e identificar aqueles que não propagam a verdadeira palavra do Senhor. Gostaria que o pastor abordasse nesse dia como é que nós podemos caracterizar, qual a caracterização de uma seita? É muito importante esse estudo e antes de responder a sua pergunta, levamos para os nossos ouvintes a necessidade, nós que estudamos as seitas, a necessidade de conhecer, em primeiro lugar, de uma maneira muito regular, a palavra de Deus. Verdade. Porque se não conhecemos bem a palavra de Deus, que é a fonte de toda a sabedoria e toda a revelação de Deus, quando nos defrontamos com esses ensinos que são considerados divergentes da verdade bíblica, nós ficamos um tanto que embaraçados. Então, prezado ouvinte, procure conhecer bem palavra do Senhor, porque quando conhecemos bem, podemos ter essa defesa. E o que caracteriza a questão de uma seita é principalmente a questão do Senhor Jesus Cristo e a questão também da própria palavra de Deus, onde são colocadas as 4 operações matemáticas, que são a adição, a subtração, a multiplicação e a divisão. Então as seitas conhecem as operações matemáticas, contudo nunca atingem um resultado satisfatório. Então precisamos ter esse cuidado, né? Que a primeira, gostaria que o irmão estivesse dando uma análise com relação à adição. Perfeito, pastor. O senhor frisou bem as 4 operações matemáticas que são aplicadas pelas seitas. Então vamos procurar estar enfatizando nesse dia a questão da adição. A primeira operação matemática, ou seja, adição é um grupo que adiciona algo à Bíblia. Então sua fonte de autoridade não leva em consideração somente a Bíblia. É importante nós enfatizarmos isso, porque a maioria das seitas, ela apresenta a Bíblia, que nós assim utilizamos, mas ela apresenta apenas, podemos assim dizer, como uma isca, como uma apresentação que lhe chame a atenção. Mas na sequência nós vemos algo adicionado a essa palavra. E nós temos, eu gostaria que o pastor enfatizasse, o pastor vai participar do seminário apologético, embora não vá falar sobre essa seita, vai falar sobre uma outra, que também nós estaremos abordando nos próximos dias, mas nós temos uma seita que acrescenta, que nós podemos entender claramente que os seus adeptos têm nos escritos de Ellen G. White como inspirados tantos quanto os livros da Bíblia. Há várias declarações, embora eles assim neguem de início, mas nós podemos verificar. O pastor poderia abordar a questão da adição dentro do adventismo do 7º dia. Falamos de Ellen G. White, os irmãos sabem que Ellen G. White é a mentora espiritual de todo o adventismo do 7º dia. O pastor poderia estar abordando o adventismo do 7º dia? É o que eles consideram como espírito de profecia. Exato. Né? Então, eles dizem no seu credo, cremos que Ellen G. White foi inspirada pelo Espírito Santo e seus escritos, o produto dessa inspiração.
tem aplicação e autoridade especial para os adventistas dos 7 dias. Negamos que há qualidade ou grau de inspiração nos escritos de Ellen Good White sejam diferentes dos encontrados nas Escrituras Sagradas. Então aqui nós podemos fazer um breve comentário e dizer que uma das chamadas regras de interpretação da hermenêutica na palavra de Deus é que devemos considerar o que outros intérpretes já fizeram da palavra de Deus. Então isso também é uma interpretação histórica, podemos assim dizer. E essa senhora, ela viveu mais ou menos no século XIX, lá pelos anos de 1800 e pouco. Então como é que todo esse tempo, ela agora, já numa era pré-moderna, esse grupo acha que não foi suficiente toda essa interpretação da palavra de Deus. Eu gostaria que o irmão desse um respaldo bíblico a respeito dessa adição que esse grupo realiza. Perfeito, pastor. O senhor citou, o texto que o senhor citou, ao final nós estaremos identificando a fonte dessa declaração. Mas nós vemos claramente aqui, pastor, que um texto que é modificado, carta aos Hebreus, capítulo 1, versículo 1. Eu vou ler o que fala Testemunhos Seletos, volume 2, na página 276, na sua segunda edição do ano de 1956. Esse texto que o pastor acabou de ler, cremos que a arte foi inspirada pelo Espírito Santo, e seus escritos, o produto dessa inspiração, tem aplicação e autoridade especial para os adventistas do 7º dia. Negamos que a qualidade ou grau de inspiração dos escritos de Ellen Good White sejam diferentes dos encontrados nas Escrituras Sagradas. Faz parte também o início desse texto que eu agora vou ler. Eles falam assim: nos tempos antigos, se o irmão tiver em mãos uma Bíblia, é só abrir Hebreus capítulo 1, versículo 1. Nos tempos antigos, Deus falou aos homens pela boca de seus profetas e apóstolos. Nestes dias, Ele lhes fala por meio dos testemunhos do seu Espírito. Ok? Aqui, há uma Bíblia do Adventismo, que hoje eles já não mais circulam, era modificado da seguinte maneira: e Ele lhes fala hoje por meio do seu Espírito de profecia, ou seja, se referindo a Ellen Good White. Aí eles continuam aqui: não houve ainda um tempo em que mais seriamente falasse ao seu povo a respeito da sua vontade e da conduta que esse deve ter. Então eles alegam o seguinte, que a Bíblia, ela tem inspiração, sim, mas os escritos de Ellen Good White são escritos também pela inspiração divina, inspiração pelo Espírito Santo. Então eles colocam na mesma qualidade ou grau de inspiração, ou seja, adição. Eles adicionam o quê? Os escritos de Ellen Good White à Bíblia Sagrada. Então, não seguem a Bíblia em si, seguem a Bíblia e os ensinos de Ellen Good White. E nós vemos aqui, nesse simples versículo aqui, o texto original, vou ler aos irmãos que estão com a Bíblia em mãos: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, ou seja, por Jesus Cristo. Então a Bíblia Sagrada nos fala pelos profetas no Antigo Testamento, pelos sacerdotes no Antigo Testamento, pelos apóstolos no Antigo Testamento, e no Novo Testamento nos fala com quem? Pelo Filho, o próprio Filho Jesus Cristo. Então essa alegação, ela é altamente comprometedora, porque diversas profecias escritas por Ellen Good White não se cumpriram. Então isso põe em dúvida a alegação de inspiração da sua fonte. Porque nós não vemos nenhuma profecia, a palavra é bem clara. Se algum profeta falar em meu nome e isso não cumprir, qual é a determinação? Seja anátema, seja amaldiçoado. Então isso é totalmente contrário. Então nós temos adições. Nós não vamos aqui entrar num estudo mais profundo nesta seita, pastor, porque nós temos o nosso seminário. O seminário vai falar exatamente sobre isso. Mas é importante
nós estamos dando assim pequenos exemplos, pequenas indicações dos problemas e dos perigos que nós corremos com relação a essa questão. Nós estamos falando apenas da adição. E não é só no Adventismo, nós temos mais algumas outras seitas que também seguem nesse sentido. O pastor gostaria de acrescentar alguma coisa ainda no Adventismo com relação à adição? Com relação ao texto lido, aqui é bem claro que esse pelos profetas, que é o original, foram os profetas que vieram antes do Senhor Jesus Cristo, né? Então, isso não tem uma nova revelação, uma revelação futura, porque os últimos dias nós estamos vivendo desde a vinda do Senhor Jesus Cristo. Então, essa alegação é altamente comprometedora. Diversas profecias escritas por Ellen G. White não se cumpriram. Isso põe em dúvida a alegação de inspiração e sua fonte. E nós podemos ver o que diz Deuteronômio capítulo 18, verso 22. Quando o tal profeta falar em nome do Senhor e tal palavra se não cumprir, nem suceder assim, esta é a palavra que o Senhor não falou. Com soberba a falou o tal profeta. Não tenhas temor dele. Então aqui é uma prova, né? Pastor, que houve várias profecias que não se cumpriram. Nós não podemos fazer a interpretação ainda, atentar um pouquinho mais nesse assunto. Aqui em Hebreus 1, versículo 1, quando no final aqui nos falou nesses últimos dias pelo Filho, por Cristo, ok? Então quando aqui se troca o Filho pelo Espírito de profecia, não é uma usurpação da parte dessa seita, tomando como, porque a identificação do Espírito de profecia para eles é a própria Ellen G. White. Então o que nós estamos vendo aqui? Uma usurpação de um ser humano, de um ser mortal, de um ser pecador, tomando o lugar do Filho de Deus, o próprio Jesus Cristo. Então, algo extremamente danoso. As pessoas às vezes não enxergam assim dessa maneira, mas é algo extremamente danoso. Aqueles que creem em Deus, que mandou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O pastor também não tem essa mesma opinião? Exatamente. Nós podemos citar um outro, aproveitando o texto e essa explanação com relação ao profeta, com relação ao Islã, porque o Islã tem como último profeta Muhammad ou Maomé, portuguesado, né? E eles utilizam esse capítulo que eu citei de Deuteronômio, capítulo 18, só que no seu verso 18, que diz: eis que lhes suscitarei um profeta do meio de seus irmãos como tu, e porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. Então eles interpretam esse texto bíblico, apesar de não dar importância à Bíblia, mas sabemos que o Alcorão, a maior parte dos seus escritos foi tirado da Bíblia, especialmente no Pentateuco e nos Evangelhos. Eles utilizam esse versículo que é referência ao Senhor Jesus Cristo, porque o Senhor Jesus Cristo, um dos seus ofícios foi ser profeta, sacerdote e rei. Utilizam para Muhammad. Amém, pastor. Nós temos mais uma seita que nós podemos abordar, ainda temos um bom tempo. Nós falamos aqui do Adventismo na questão da adição. Deixar bem claro aos amados ouvintes que nós estamos apenas de uma forma bem sucinta, bem simples, não estamos abordando com profundidade. Mas nós temos uma outra seita nesse sentido também na questão da adição, que são as testemunhas de Jeová. As testemunhas de Jeová, elas creem que somente com a mediação do corpo governante, ou seja, da sociedade, torre de vigia, a diretoria das TJs,
que é formada pelo número variável entre 9 e 14 pessoas, essa série nos Estados Unidos, somente através dessa mediação do corpo governante é que a Bíblia pode ser entendida. Tem uma declaração que é muito conhecida, que diz assim, declaração do corpo governante das Testemunhas de Jeová: meramente ter a palavra de Deus e lê-la não basta para adquirir o conhecimento exato, que coloca a pessoa no caminho da vida. Então, pastor, só nessa frase aqui nós já vemos a heresia pura. Meramente ter a palavra de Deus. Então já começa tratando a palavra de Deus como algo mero, algo sem importância. E lê-la não basta para adquirir o conhecimento exato que coloca a pessoa no caminho da vida. Aí olha a sequência, pastor, da declaração. A menos que estejamos em contato com este canal de comunicação usado por Deus. Que canal é esse usado por Deus? Segundo eles, sociedade, torre de vigia. Não avançaremos na estrada da vida, não importa quanto leiamos a Bíblia. Pastor, eu pergunto para o senhor, se eu chegar e falar assim para o senhor, pastor Natanael Rinaldi, aqui eu tenho a Bíblia Sagrada. Essa Bíblia é muito boa, mas se o senhor não lê aqui esse meu livro, aqui ó, o livro do Max, não vai adiantar nada, que o senhor não vai conseguir entender. Essa aqui é que vai dar entendimento para o senhor. O que o senhor responderia para mim? Que absurdo, né? Uma pessoa escrever isso e nós vemos nesses dois grupos citados, né? Quanta situação fora da Bíblia vem especialmente lá do americano. Verdade. E como o americano tem uma influência mundial em várias partes, né, da vida cotidiana, as pessoas acham bonitinho, né? Um corpo governante também é uma seita que surgiu mais ou menos juntamente com os adventistas, pelo século XIX. Né? São pessoas que conheciam de uma certa forma a Bíblia e fizeram uma hermenêutica totalmente fora do contexto bíblico, né? Formando esses grupos. O fundador, importante nós estamos falando, o fundador aí das Testemunhas de Jeová, que no início não tinha esse nome, foi Charles Taze Russell, depois é que vem Rutherford. Então essa afirmação que nós acabamos de ler aqui, pastor, é do próprio fundador, Charles Taze Russell. Ele afirmava que seus livros explicavam a Bíblia de uma forma única. Então essa declaração é exatamente isso. Ele praticamente está falando, se ele estivesse aqui hoje, ele falaria assim, vai, pastor Natanael Rinaldi, a Bíblia é muito boa, viu? Tem bastante conteúdo. Só que, olha, este livro que eu tenho aqui é que faz a interpretação dessa Bíblia. Para você conhecer essa Bíblia só com a interpretação da minha palavra, do teu livro. Então é algo totalmente... Ele era um exímio exegeta. Exatamente. Ou um perito em hermenêutica. Falso, né? Hermenêutica. Mas, é verdade. Tudo no âmbito da falsidade, né? Não podemos nem falar genérico, né? Porque genérico ainda pode ser alguma coisa assim, semelhante. Não é original, mas é semelhante. Mas no caso dele não era. Então, na concepção da torre de vigia, importante nós falarmos isso aos nossos ouvintes, a Bíblia ela fica em segundo plano nos estudos dos TJs. Ela é usada apenas como um livro de referência. A revista Sentinela, eles têm a revista Sentinela, ela tem sido o principal canal para propagar as suas afirmações. Só para ter uma ideia, pastor, o candidato ao batismo das TJs, ele deve responder aproximadamente a 125 perguntas. E a maioria delas nega o quê? A doutrina bíblica evangélica. Certamente, com a literatura dos TJs, é impossível compreender a Bíblia. Somente a palavra de Deus contém ensinos que conduzem à vida eterna. Então, nós podemos falar que adicionar algo é altamente perigoso. Apocalipse 22, versículo 18 e 19. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia desse livro, que se alguém lhe acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas nesse livro. Versículo 19. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro dessa profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida, da cidade santa e das coisas que estão escritas nesse livro. Então nós aqui abordamos apenas uma parte, apenas declarações. É importante nós enfatizarmos aos nossos ouvintes que tudo que nós estamos falando aqui não são coisas que nós aqui tivemos interpretação, são escritos
da própria Sociedade Torre de Vigia e do próprio Adventismo. Nós citamos aqui Testemunhos Seletos e estamos citando aqui também a revista Sentinela e várias outras literaturas por parte da Sociedade Torre de Vigia que confirmam tudo isso que nós estamos falando. Pastor, eu gostaria de acrescentar mais alguma coisa ainda nesse sentido? Nós vemos que isso vem desde lá de Gênesis, né? No capítulo 3 de Gênesis, 3 e 4, nós vemos que no princípio da raça humana, deixar de cumprir plenamente a palavra de Deus é uma questão de vida ou morte. E ali Eva, ela errou, não cumpriu a palavra de Deus e entrou a morte na terra, né? Então a importância, prezado ouvinte, de você também estar, de uma certa forma, vacinado. E isso só podemos ter, como eu disse no início, conhecendo a palavra de Deus e fazendo um estudo sobre o que esses grupos pensam a respeito, especialmente da Bíblia. Amém. Pastor, nós temos um outro grupo também, nós abordamos já o Adventismo, a questão da Testemunha de Jeová. Nós temos um outro grupo também que ele é visto com muita simpatia pela população, a realidade é essa, são chamados os elders, né, que são aqueles que levam a mensagem dos mormons. Então, nessa mesma linha, os mormons eles dizem crer na Bíblia, desde que a sua tradução seja correta. Ou seja, então eles têm uma tradução segundo o entendimento deles. Então, eles ensinam assim, eu vou ler aqui o artigo 8 das regras de fé dos mormons. Cremos ser a Bíblia a palavra de Deus, o quanto seja correta a sua tradução. Cremos também ser o livro de Mórmon a palavra de Deus. Então, pastor, aqui, o que é a palavra de Deus? É a Bíblia ou é o livro de Mórmon a palavra de Deus? O que o senhor pode falar para nós nessa manhã? O que o senhor pode declarar mediante isso que eu acabei de ler? Artigo 8 das regras de fé, deixar bem claro. Não é interpretação minha, não é algo que nós aqui inventamos. Artigo 8 das regras de fé do livro de Mormons. Podemos responder, porque segundo o histórico desse grupo, esse Joseph Smith ele recebeu uma revelação de um anjo, né? Um anjo chamado Moroni. E aqui em Gálatas 1:8, Paulo diz assim, mas ainda que nós mesmos, quer dizer, o próprio Paulo, ele abria a mão disso, ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, porque isso é um outro evangelho, que está fazendo uma adição, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema, seja maldito. É isso que nós vemos quando creio que precisamos de o livro do Mórmon para interpretar a palavra de Deus. Pastor, eu gostaria que o senhor lesse, o senhor até mesmo fizesse a interpretação. Eles acham que o livro dos Mórmons é mais perfeito que a Bíblia. Então nós temos um livro, Ensinamentos do Profeta, de Joseph Smith, do acervo do nosso querido saudoso pastor Natanael Rinaldi. O livro Ensinamentos do Profeta, de Joseph Smith, na página 178, o pastor poderia ler essa declaração que ele fala? Declararei aos irmãos que o livro de Mórmon era o mais correto de todos os livros da terra e a pedra angular da nossa religião. Isso, como o irmão já citou, ensinamentos do profeta Joseph Smith. E podemos também aproveitar o ensejo e dizer que isso também é o que o Islã crê através do Alcorão, chamado Alcorão Sagrado. É o livro mais correto da terra. É algo assim totalmente fora do propósito divino, né, pastor? De elucidação, de entendimento. Eles também têm outros livros, os próprios Mormons, outros livros que eles consideram assim divinamente inspirados, Doutrinas e Convênios, A Pérola de Grande Valor. Eles usam a Bíblia apenas como livro de referência. Se nós dissermos aos Mormons que temos a Bíblia e não precisamos do livro do Mormon, eles responderão com este livro,
é o livro de Nefi 29, versículos 9 e 10. Tu tolo, olha como é que ele fala, tu tolo, dirás uma Bíblia e não necessitamos mais de Bíblia. Portanto, porque tendes uma Bíblia, não deveis supor que ela contém todas as minhas palavras, nem deveis supor que eu não fiz com que se escreva mais. Então fica bem claro aqui algo totalmente contrário à palavra de Deus. Então eles começam a citar as variantes textuais dos manuscritos dele como um argumento de que a Bíblia não seja fidedigna. Ignoram, porém, que a pesquisa bíblica tem demonstrado a fidelidade da palavra de Deus. Então nós temos os textos bíblicos, se ratificando ao outro. Nós não temos nada uma palavra que vá ser contrária à outra. E quando nos livros deles mesmo nós assim vemos. Então é algo que nós temos que tomar muito cuidado, temos que conhecer, temos que ter a abordagem correta. Só nessas declarações que nós temos aqui, artigo 8 da regra de fé, que coloca o livro de Mórmon como a palavra de Deus. A princípio ele fala que ele crê na Bíblia como a palavra de Deus, só que depois ele fala, olha, só se for correto. Mas nós cremos o quê? O livro do Mórmon, a palavra de Deus, totalmente fora. Não tem fundamento bíblico algum. Penso que nesse ponto aqui, pastor, nós ainda temos mais algumas seitas para falar sobre adição. Se for possível, amanhã estará falando sobre os Meninos de Deus, que também é uma seita pouco conhecida, a Igreja da Unificação do Reverendo Moon e também dos kardecistas, espíritas kardecistas. Estamos abordando essas 3 seitas amanhã.